Olá a todos, meu nome é Márcio Silvestrini, eu sou integrante do Grupo PET e hoje vou ministrar para vocês uma aula sobre controle proporcional. Primeiramente, vamos entender o que é um controlador. Em sistemas de controle, um controlador é um mecanismo que busca minimizar a diferença entre o valor real de um sistema, ou seja, a variável de processo, e o valor desejado do sistema, ou seja, o ponto de ajuste. Em um contexto de computação, é um dispositivo de hardware ou programa de software que gerencia ou direciona o fluxo de dados entre duas entidades. Os controladores são uma parte fundamental da engenharia de controle e são usados em todos os sistemas de controles complexos. Antes de introduzir a vocês o controlador desta aula em detalhes, é essencial conhecer o uso dos controladores na teoria de sistemas de controles. Os usos importantes dos controladores incluem: os controladores melhoram a precisão do estado estacionário, diminuindo o erro do estado estacionário. À medida que a precisão do estado estacionário melhora, a estabilidade do sistema também melhora. Os controladores também ajudam a reduzir os deslocamentos indesejados produzidos pelo sistema. Eles podem também controlar o overshoot máximo do sistema. Os controladores podem ajudar na redução dos sinais de ruídos produzidos pelo sistema e também podem ajudar a acelerar a resposta lenta de um sistema superamortecido. E o que é o overshoot? O processo de projeto de controles começa pelos requisitos de desempenho. O controle de desempenho do sistema geralmente é medido pela aplicação de uma função degrau, definida como comando setPoint, e em seguida é medida a resposta da variável de processo. Geralmente, a resposta é quantificada pelas características das ondas de resposta. O tempo de subida é o tempo que o sistema leva para ir de 10% a 90% do estado estacionário, ou valor final. O overshoot, então, é o valor que a variável de processo ultrapassa o valor final, expresso como uma porcentagem do valor final. Portanto, pode-se dizer que o overshoot é o distanciamento entre a primeira resposta do controlador e o valor desejado ou esperado. Agora que sabemos o que é um controlador, vamos relembrar o funcionamento do controle on-off que foi utilizado nas videoaulas anteriores. Pode-se dizer que esse modelo de controlador é um dos mais básicos que existem, pertencendo ao grupo denominado de controle clássico. Se o processo a ser controlado está fora dos parâmetros desejados, ele é acionado para retorná-lo ao estado desejado. Se o processo está dentro dos parâmetros, o controlador permanece desligado. Tomando o exemplo do seguidor de linhas, haverá sempre um percurso desejado para o carrinho seguir, que é demarcado na pista. A partir disso, o sistema vai atuar para que o carrinho não se desvie do percurso. Então é aí que o controlador on-off entra em cena. Com a leitura do sensor, o sistema funciona de maneira bem elementar. O veículo se encontra dentro dos limites da linha? Se não, o controlador é ligado, passando o comando para o carrinho realizar sua trajetória. Se o carrinho já tiver realinhado a trajetória, então o controle se desliga e o carrinho segue em linha reta. Essa leitura é feita diversas vezes dentro de um intervalo de tempo determinado, assegurando que essa trajetória seja mantida após o sistema atingir a referência inserida. E aqui temos um exemplo de implementação que eu fiz no WeBots para um seguidor on-off de linha. Se o carrinho estiver muito para a direita, o comando é para ele virar para a esquerda. Se o carrinho estiver muito para a esquerda, o comando é para ele virar para a direita. Bem simples. Bom, agora vamos iniciar propriamente o conteúdo de nossa aula. O que é um controle proporcional? Controle proporcional é o controle de um processo utilizando a proporcionalidade do erro. O controle proporcional fornece uma variação contínua da saída dentro de um mecanismo de realimentação de loop de controle para controlar a precisão do processo, diminuindo a oscilação e aumentando a eficiência. Primeiramente, vamos entender o que é um sistema realimentado. Geralmente, o sistema a ser controlado é constituído por um processo capaz de efetuar as ações necessárias visando desenvolver a operação ou resultado desejado. No nosso caso, o processo é o controle da movimentação do carrinho. Em contrapartida, os outros dois elementos, ou seja, o controlador e a realimentação,
tem como finalidade fazer com que o desempenho do sistema, que é um componente fixo, possua estabilidade e opere com certa precisão e agilidade, seguindo especificações que foram estabelecidas anteriormente. Primeiramente, deve-se fazer uma ressalva contra o posicionamento do controlador. Este geralmente encontra-se inserido no ramo direito do sistema de controle, logo após o comparador. Entretanto, observe que o mesmo também pode ser inserido no ramo de realimentação ou pode também fazer parte das malhas internas de realimentação. Quanto à realimentação em si, é imprescindível ressaltar que um sistema de controle realimentado compara instantaneamente o valor de saída da planta, medido por algum tipo de sensor, com o valor de referência ou valor desejado, existente na entrada do sistema. O resultado dessa comparação é o centro de toda a teoria estudada e é denominado erro atuante. Este é levado ao controlador, que produz o chamado sinal de controle, cuja função resume-se em reduzir o desvio entre a saída e o sinal desejado. Bom, como mencionado anteriormente, em um controle proporcional, a saída, também conhecido como sinal de controle ou ação de controle, é diretamente proporcional ao sinal de erro ou ao erro atuante. Sabendo o princípio de funcionamento do controle proporcional, podemos analisar matematicamente a saída do controlador. Levando-se em conta a proporcionalidade direta entre o sinal de controle e o erro, torna-se válido afirmar que αt, o sinal de controle, é proporcional ao sinal de erro. Portanto, a fim de remover o sinal de proporcionalidade e desenvolver uma equação entre as duas variáveis em questão, deve-se admitir uma constante de proporcionalidade entre as mesmas. Essa constante é o ganho proporcional e é denominado Kp. Deste modo, a equação do controle proporcional torna-se a de t, que é o sinal de controle em função de tempo, é igual a uma constante de proporcionalidade Kp vezes o erro em função do tempo. Deste modo, em suma, a ação proporcional produz um sinal de saída que é proporcional à amplitude do erro E de t, com Kp sendo a constante de proporcionalidade entre elas. No gráfico ao lado, é possível ver o sinal de saída de uma variável controlada em relação aos valores adotados de Kp. Notem que esta linha azul aqui é o valor de referência ou o valor desejado. E você podem observar também que esta amplitude aqui é o overshoot que eu havia mencionado. E ela é diferente para valores diferentes de K. Ou seja, o overshoot pode ser minimizado dependendo de como você produz o seu controlador. Bom, em comparado com a ação liga e desliga ou on-off, esse método possui a vantagem de eliminar as oscilações do sistema de saída. Para tal, o sistema permanece sempre ligado e o sinal de saída é diferente de zero. Tendo em vista que o sinal de saída é proporcional ao erro, um erro não nulo, conhecido como erro de offset, é gerado. Bom, e basicamente essa vai ser a nossa implementação de um controle proporcional. Nós vamos primeiramente iniciar as variáveis, erro, a constante de proporcionalidade e a saída do controlador. Vamos definir que o erro é a diferença da leitura entre dois sensores. Vamos definir Kp como um valor constante, qualquer que vamos escolher aleatoriamente. E vamos definir a equação que a saída é igual à constante de proporcionalidade multiplicada pelo erro. Bom, agora que nós vimos a teoria de um controle proporcional, vamos ao WeBots fazer a implementação dele no nosso carrinho. Bom, estamos aqui agora no WeBots, nosso simulador, e vamos começar a implementação do nosso simulador na prática, né? Nosso simulador não, do nosso controlador. Mas primeiro eu criei aqui um vetor, né, de 5 posições e eu vou colocar nele os valores obtidos no seguidor de linha. Para quê? Para fazer um tratamento de dados, para dar uma normalizada e trabalhar com valores menores, no caso, né? É totalmente opcional essa etapa, mas eu gosto porque fica mais fácil de interpretar o valor. Então,
Rapidinho a gente faz, menos 127. O nosso carrinho ele tem 5 sensores de posição do seguidor de linhas. Mas para o controlador a gente só precisa trabalhar com os 3 do meio. Os outros 2 que ficam bem aqui na lateral servem para, por exemplo, aqui para ele reconhecer esse quadrado verde e virar quando for necessário e outras coisas também. Mas para essa etapa a gente precisa só dos 3 do meio. Então eu vou fazer o tratamento só neles. Seguidor 3. Isso, certinho. E ainda, eu vou fazer aqui mais uma normalização. Para trabalhar com os sensores que vão compor o erro da nossa equação, que vai ser o 1 e o 3, são os laterais. Então, x1 é igual a x1 1 menos 21 dividido por 5 menos 21. Essa etapa aqui também é opcional, eu gosto de fazer, me ajuda a visualizar melhor os números e eu recomendo para quem não tem muita experiência, né, em ficar vendo valor em console, é menos fácil de ficar perdido, mais difícil no caso, né? x3 menos isso, certinho. Tá, então agora vamos começar agora a implementação do nosso seguidor de linhas. Primeiro, a gente vai fazer a definição dos parâmetros do PID, igual eu falei na aula teórica, no caso. Float, erro igual a zero, vamos iniciar igual a zero, já que ele vai receber valores. Float KP, vamos escolher um valor aleatório de 8. Vocês podem escolher e ir testando qual vocês acham que ficou melhor. Aí vocês vão mudando a velocidade, o KP e vendo qual que encaixa melhor e deixa o seu carrinho rápido e estável ao mesmo tempo, entendeu? Mas eu vou escolher aqui o valor de 8 e vocês fiquem à vontade para testar outros valores. E eu vou colocar aqui também uma variável chamada velocidade, que já já eu explico para que vai servir. Velocidade igual a, vou colocar 6. Pronto, definimos os parâmetros. Agora vamos calcular o erro. O nosso erro vai ser igual à leitura desse sensor 1, que é o sensor lateral da esquerda, menos a leitura do sensor lateral da direita, que é esse x3 aqui que eu fiz o tratamento também. E esse é o nosso erro. E cálculo da saída. Então agora vamos calcular qual vai ser o valor que o nosso controlador vai receber em tempo real. Então, float, saída vai ser igual a KP, que é a nossa variável que a gente definiu, KP, vezes o erro. E agora, vamos linkar, né, o nosso controlador às rodas do carrinho para ele poder controlar o movimento. Então, roda direita, velocidade, vai ser igual a menos a saída. E a roda esquerda, velocidade vai ser igual a saída. Pronto. E vamos colocar aqui uns printfs para a gente conseguir acompanhar o que está acontecendo. Primeiro vamos colocar o do nosso seguidor, né? Dos seguidores de linha. Eu vou colocar aqui, chamar de seguidor esquerdo. Vai ser o nosso 1. Vamos copiar e colar para ficar mais fácil, não demorar muito.
seguidor central, que vai ser o nosso 2, que a gente não fez o ajuste. Ele não vai entrar propriamente no controlador, ele vai ser só de referência. E vamos colocar o outro agora, o 3. Opa. Seguidor direito. E também vamos colocar aqui, fazer um print do nosso erro, para a gente ver como que está sendo a saída do erro. Erro igual a erro. E a última agora, colocar o valor que está saindo no nosso controlador, né? Nossa saída. Então, que vai ser o valor de ajuste propriamente. Saída. Vamos compilar, ver se está tudo certinho. Ah, esqueci do F. Normalzinho. Vou limpar o console e compilar de novo. Coloquei uma igual a mais aqui também. Aí deu certo. Vamos iniciar. Você pode ver aqui as saídas, né? Tá rodando. Só que o carrinho não está andando. Por quê? Deixa eu pausar a simulação. Porque o nosso controlador, ele não define o movimento do carrinho. Ele define o quê? O ajuste da trajetória. E é exatamente por isso que eu defini essa variável aqui, velocidade. Então, nós temos que vir aqui, roda direita, velocidade, vai ser o menos a saída, mais velocidade. Esse aqui vai ser saída mais velocidade. E vamos printar aqui embaixo também a nossa velocidade de cada roda. F. Velocidade. Roda direita. Vou colocar um pouco mais para baixo. Vai ser igual a esse valor aqui. E aqui a velocidade roda esquerda vai ser este valor. Isso aqui é para a gente poder acompanhar as alterações que o nosso controlador vai fazer. Vamos compilar. Vamos ver se está tudo certinho. Escrevi velocidade errado. Velocidade. Pronto. Limpar esse console. Ó, vamos ver se vai rodar. Não está rodando por algum motivo. Sim. Eu esqueci de definir a velocidade da roda com esses parâmetros. Então, a gente vai fazer wb. Esse comando aqui é próprio do iBots agora. Vamos ver set velocity. Roda direita. Este parâmetro aqui. Agora a gente vai passar os valores para a roda. Vamos fazer isso para a roda direita também, ou para a roda esquerda. Roda esquerda. Esquerda. Vamos ver se agora vai compilar.
Tudo certinho, vamos rodar para ver se anda dessa vez. Ó, andou. Lá vai nosso carrinho agora. Você pode acompanhar aqui, ó. Às vezes ele ultrapassa a velocidade máxima, mas o próprio simulador limita isso. E você pode ver aqui a velocidade nas rodas alterando de acordo com o comando do controlador. Eu tenho aqui também, ó. Aí ele vai completar tudo certinho. Eu tenho aqui também, pronto, um controle on-off para a gente fazer o teste de precisão. Mas primeiro vamos observar de novo esse aqui, o nosso controlador proporcional, principalmente nessa curva aqui, ó. Olha como ele vai realizar essa curva. Bonitinho. Vamos voltar e vamos linkar agora o nosso controle on-off. Tá aqui, ó, já tá aqui, tudo prontinho. E vamos compilar. Ó, lá vai. Vamos observar agora a execução dessa curva. Tá vendo como ele vai tremendo e consertando a trajetória? O controle proporcional, ele produz uma resposta muito mais limpa da curva. Uma resposta suavizada e bem melhor. E, por exemplo, na competição, né, que é uma competição de tempo e velocidade, isso pode te ajudar a ganhar uns bons segundos. Né? Deixa eu rodar aqui mais uma vez. Olha, lá vai. Observe novamente a suavidez da curva. Ó, bem melhor, né? Bom, basicamente é isso. Era o que eu tinha para ensinar para vocês hoje. Nós teremos uma aula síncrona no sábado, né, como sempre. No sábado não, perdão. Nossa aula síncrona será dia 23, porque sábado é véspera de Natal. Então, quinta-feira, dia 23, eu vejo vocês lá, então. Ok? Um abraço e fiquem bem.